Que tipo de realidade veremos no futuro depende principalmente de se as grandes empresas de tecnologia terão controle sobre quem tem acesso à inteligência artificial. David e Daniel Lieberman são investidores e fundadores que venderam sua empresa para a Snap. Agora, elas estão construindo a Gonka, uma rede de IA descentralizada projetada para tornar a IA mais aberta e acessível, para que qualquer pessoa possa ter sucesso com ela. Você sabe qual é a participação de Dario Amodei, fundador da Anthropic e criador do Cloud, na própria empresa? Quanto é? 1,5%. Ah, é mesmo? As pessoas que construíram isso, as pessoas que trouxeram seus valores para isso, não estão mais no controle. O que as pessoas devem fazer hoje para prosperar em 2 ou 3 anos? Tudo vai mudar. Todos os empregos serão afetados. Quanto tempo nós temos? Olá, pessoal! Bem-vindos ao Silicon Valley Girl. Hoje estou com meus amigos incríveis, os irmãos Lieberman. Eles não são apenas amigos que conheço desde 2015, eles também foram meus primeiros investidores que acreditaram em mim. E toda a rodada que aconteceu em 2021, que se tornou a primeira rodada de Venture Capital em uma criadora, aconteceu por causa de vocês. Muito obrigada. Por sua causa. Obrigada por acreditarem em mim. E sim, é fascinante ver o quanto aconteceu depois disso. Você já está no meio da tecnologia e construindo coisas há um tempo. Então eu realmente quero focar no que está acontecendo agora e no que está acontecendo com a IA. E a IA tem sido a revolução tecnológica mais discutida nos últimos 2 anos. Mas o que eu estou percebendo, e tenho certeza de que muitas pessoas que estão assistindo vão concordar, é que estamos falando muito sobre IA. E, obviamente, isso está mudando a vida dos programadores, porque muita gente gera 80% do seu código, talvez até mais. Mas quando se trata de uma pessoa comum, sim, a busca está melhor agora. A produtividade talvez tenha aumentado, mas ainda não houve um evento que mudasse a vida da humanidade. Então, você acha que a IA está superestimada? Vou começar me contradizendo ao que disse. A vida mudou porque as pessoas passaram a confiar em uma só fonte de informação, como no chat. Tipo, o que é isso? O que é aquilo? E elas não conferem em várias fontes, como faziam antes com a internet. E isso já é algo fundamental, sinceramente. Portanto, já teremos algumas consequências disso a partir deste ponto. Quando foi a última vez que você realmente fez uma pesquisa no Google? Tipo, não usando o ChatGPT ou outra plataforma com agentes fazendo toda a pesquisa para você e tal. Isso mudou. De alguma forma, começamos a confiar nessa tecnologia que nem sempre está correta. Que tipo de realidade veremos no futuro depende principalmente de quem conseguirá ter acesso à inteligência artificial. Se a inteligência artificial for livremente acessível para todo ser humano na Terra, se ela realmente se tornar uma commodity, quando ela for barata, o mais barata possível, então cada um de nós com certeza vai usar a IA para aumentar nossa produtividade. Mas, definitivamente, em outros cenários possíveis, se as grandes empresas de tecnologia conseguirem obter o acesso e decidir quem pode ter acesso ou não. Vou te dar um exemplo. Alguém recentemente nos perguntou algo como: e os encanadores? Eles vão ser realmente substituídos por robôs ou por IA? O que vai acontecer nesse caso? Como a IA pode realmente trazer inovação nesse caso? Na nossa casa, para onde nos mudamos há 3 anos, tivemos um problema com a água quente durante esses 3 anos, e nós reclamamos com o proprietário. Ele chamou o encanador várias vezes. Eles foram lá. Ele disse: você precisa trocar o nosso sistema de aquecimento. Vai ser muito caro. E então, em certo momento, basicamente apontamos o ChatGPT pela câmera para o sistema de encanamento e perguntamos: o que há de errado aqui? E o chat disse algo como: parece que está faltando uma pequena peça aqui, tipo um cano, que vai fechar o circuito aqui e tal, tal, tal. Então começamos a discutir esse problema com os encanadores. Depois de 3 anos, agora temos água quente instantânea com apenas uma pequena... Mas ainda foi preciso trabalho físico, né? Com certeza, mas imagine que não somos nós que devemos convencer o encanador a fazer esse trabalho, e sim a IA no próprio fone de ouvido dele, que diz algo como: parece que está faltando alguma coisa ali, e eles consertaram tudo. Na primeira vez que ligamos para eles, 3 anos atrás, foram incríveis, 5 estrelas, vocês resolveram o problema. Viva! Sofremos por 3 anos antes da IA entrar em cena. Você acha que algum trabalho será totalmente eliminado sem mais necessidade dessas pessoas? Tipo motoristas, porque os carros vão andar sozinhos, mas ainda pode ter gente dentro, para serviços, segurança, seja o que for. Esse é, na verdade, um bom exemplo de uma indústria que teve uma chance
de se adaptar gradualmente. Se todos os motoristas enxergarem o futuro será Definitivamente de veículos autônomos. autônomo se eles investirem em unir forças, em construir o futuro juntos. Em vez disso, quando as pessoas estão relutantes em participar da inovação e quando elas usam inovações de forma passiva, quando são apenas consumidoras, elas não entendem que, na verdade, também podem contribuir. No fim, 15 anos depois, a profissão delas pode ser transformada. Então, na verdade, para toda profissão, haverá tempo suficiente para se adaptar. Se você realmente perceber que o futuro está chegando. Tipo, aceitar claramente. Tudo será transformado, cada emprego será impactado. Quanto tempo nós temos? Depende de qual é a profissão. Para algumas profissões. Para algumas profissões, no próximo ano. Para outras, talvez em meio ano. Para algumas profissões, vai levar de 5 a 10 anos, porque os robôs vão primeiro estar nas fábricas e vai ser lá e lá e vai ser lá. Uma profissão específica vai exigir mais tempo para o mundo físico se adaptar. Tem muita coisa. O mundo físico não se move tão rápido quanto o software. Por isso, os engenheiros de software foram os primeiros impactados, já que é software. Você acredita que em 2 ou 3 anos veremos um evento impulsionado por IA que mudará a vida de todos? Usando, por exemplo, o caso da minha mãe, certo? Ela usa IA para pesquisar. A vida dela realmente não foi afetada pela IA. O que você acha sobre o prazo para que todo mundo passe por algo parecido com a Covid, quando as pessoas pensam, meu Deus? Sinceramente, nos próximos 2 anos, provavelmente enfrentaremos vários desses eventos. Vamos ver muitos avanços realmente impressionantes em biotecnologia, como entender o genoma e muita coisa em química também, novos materiais. Vamos ver muitas coisas surpreendentes, coisas que antes considerávamos impossíveis acontecendo nos próximos 2 anos. Na própria engenharia de software, acho que veremos sistemas operacionais inteiros e linguagens de programação sendo reescritos. E escritos do zero, algo que realmente está mudando tudo o que entendíamos antes. Isso provavelmente vai acontecer nos próximos 2 anos. Com certeza, no próximo ano ou algo assim, vamos passar por vários pontos de virada onde não haverá volta. Já vai ser difícil influenciar para onde esse progresso vai nos levar. Tipo, você tem um exemplo? Então, por exemplo, se as Big Techs vão ter controle sobre quem tem acesso. Então, agora isso ainda pode ser mudado e os consumidores podem influenciar isso, né? Os consumidores podem exigir regras. A questão é se o mercado define o acesso à tecnologia ou se é um pequeno grupo de pessoas. Se todas virarem empresas de capital aberto, a decisão será das partes interessadas. Essa é a conversa mais interessante. Quem são as partes interessadas? Então, um dos assuntos que não está sendo muito discutido agora você está certo, todas essas empresas, elas são de capital aberto. Elas vão se tornar de capital aberto. Quem vai controlar essas empresas, então? Por exemplo, você sabe qual é a participação do Dario Amodei, fundador da Anthropic, criador do Claude, na própria empresa dele? Qual é a participação? Qual é? Sei que o Google tem muito. 1,5%. Ah, é mesmo? Então, quando você entende que é só 1,5%, você entende que essas pessoas... As pessoas que construíram isso, as pessoas que trouxeram seus valores para isso, elas não estão mais no controle. Quem está? Quem está no controle? Você descobre algo chamado trust de longo prazo ou algo semelhante. E você vê pessoas nesse trust e não vai reconhecer ninguém nessa lista. Por que essas pessoas que controlam essas organizações decidiriam parar ou pausar o acesso? Porque se você cria escassez artificial, pode aumentar o preço pelo tempo que quiser. Mas então, um modelo aberto, a China lança um modelo aberto. Mas a China não está lançando modelos abertos. Os chineses estão fazendo aquele velho truque corporativo, só que estão fazendo isso em nível governamental. Eles atraem com a ideia de código aberto, mas nenhum modelo deles é realmente open source, apenas open weight. Por isso ninguém pode replicar. Assim, na próxima versão, eles podem simplesmente não liberar os pesos. Simples assim. E ninguém vai conseguir nem continuar ou fazer qualquer coisa com isso. Não é teórico. Você pode ver como a maioria das empresas baseadas em IA costumavam ter modelos abertos. Agora, não mais. É tão interessante quando você vê, os modelos chineses começarem a não ser abertos desde o primeiro dia do lançamento do modelo.
Eles colocam no mercado por um mês, 2 ou 3, só acessível a partir dos próprios servidores deles. E ainda assim, continuam brincando com esse jogo do open weight, porque o que eles querem é que o maior número possível de pessoas no mundo usem os modelos deles para realmente criar uma concorrência aos modelos americanos. E aí, basicamente, fazer todos usarem os servidores deles. Não um modelo open weight no seu próprio servidor, mas sim nossos servidores na China, com data centers e chips chineses. Para qualquer organização de tecnologia que vende produtos digitais, a primeira coisa que eles precisam é conquistar usuários. Assim que eles conquistam usuários, normalmente mudam as regras. Lembre-se, em 2003, 2004, o Google ainda tinha a promessa de que os anúncios nunca estariam no feed principal. Seria apenas na lateral. Mas eles ainda estão no topo e são anúncios destacados, então eles não aparecem nos resultados de busca. Não, mas a promessa era que nunca estaria no feed principal. Depois as regras mudaram. E é isso que vemos em muitos casos. Porque é meio fácil, não muito fácil, mas é meio fácil passar de um modelo para outro. Ainda temos concorrência no mercado. Temos o Google, Claude, ChatGPT, certo? E pela minha própria experiência, eu troco talvez a cada 2 semanas. Sim, agora com a memória de longo prazo ativa em todos os chats, ficou mais difícil. Mas se um modelo decidir aumentar o preço em 10 vezes, eu posso trocar facilmente. Você acha que não vai ser assim? Mas veja também o que está acontecendo em paralelo com esse luxo de trocar entre modelos. Ferramentas que costumavam ser independentes para a programação, como o Cursor ou o Figma para design, essas ferramentas estão sendo gradualmente integradas ao produto principal ou a um produto similar dos próprios modelos de ponta. Sim, elas acabam alimentando sua janela de chat. Tudo o que você usa, do calendário ao e-mail, a documentação, a geração de imagens, a ouvir música, até mesmo comprar produtos. Assim que tudo isso estiver em um único ecossistema, vai ser muito mais complicado para você trocar entre os modelos, simplesmente porque todo o seu ecossistema estará em um só lugar. Então, por esse ponto de vista, ainda assim você está certo, a existência de todas essas empresas independentes ajuda. Sim, elas impedem regimes autoritários dentro das empresas de IA. Me descreva esse pior cenário. Seria uma empresa dominando tudo? Não precisa ser uma única empresa, Ou 3 empresas unindo esforços? ou 3 empresas coordenando seus esforços. Como Google, Microsoft e Amazon hoje juntas representam de 65 a 70% da computação global em nuvem. Então, basicamente, elas possuem 70% do nosso futuro. Quando estamos falando sobre IA, É tudo. exatamente, vai revolucionar todas as indústrias nos próximos 5 anos. Deixa eu te mostrar, duas versões do futuro. Em cada versão, nós 3 aumentamos a produtividade em 4 vezes. Em uma versão do futuro, essa produtividade aumentou por causa dessas empresas, 3 corporações. O que eles podem facilmente fazer é obter toda a margem bruta, aumentando os preços de seus sistemas de IA. Se a sua produtividade, a minha produtividade, depende de termos acesso ou não a esses modelos, eles podem definir qualquer preço. Foi isso que vivenciamos recentemente. Os modelos não ficaram mais baratos. O oposto disso, existe uma versão do futuro em que o acesso é garantido e temos acesso pelo menor preço possível. Nesse caso, cada um de nós se torna 4 vezes mais produtivo. Produzimos 4 vezes mais bens. A dúvida é se precisamos de tanto ou se trabalharemos menos. Não, nós nos adaptamos a. Nós vamos nos adaptar e teremos mais e mais e mais. Tipo, é como se cada produto tivesse mais detalhes, melhor qualidade, tudo isso. Talvez nossas casas sejam maiores. Vai ser mais fácil e rápido construí-las. Vamos ter mais coisas dentro das nossas casas. Vamos ter mais coisas dentro das nossas casas. Nossa casa finalmente vai se tornar uma casa inteligente. A geladeira que realmente faz as compras sozinha. O cano que se conserta sozinho. O cano que se conserta sozinho. Todas essas coisas. O futuro prometido da IoT. Provavelmente vamos ver algum tipo de combinação disso. Tipo, o pior cenário não vai ser como se de repente tudo fosse roubado.
O pior cenário vai ser como se, um por um, indústria por indústria, fossem absorvidos por essa nova tecnologia. Tipo, grandes supermercados serão substituídos por entregas online, o que vai gerar mais empregos por um certo período de tempo, mas depois menos, assim que as pessoas também forem substituídas por robôs. Então, vai haver um aumento de pequenos negócios e empregos adicionais em algumas áreas, mas depois também vai haver uma queda. Então, não vai ser tipo, estamos indo para o inferno. Vai ser algo que a gente nem vai perceber, nossa liberdade vai ser tirada. Pode comentar mais sobre a perda de liberdade? Porque vejo situação parecida nas redes sociais, certo? Todas temos acesso a esses vídeos, mas algumas pessoas não conseguem parar de assistir e passam o dia rolando a tela, e informações falsas estão afetando a forma como tomam decisões. Você acha que a IA pode piorar isso? Eu comecei com isso. Tomada de decisão e sua pesquisa. Se você realmente faz a pergunta, recebe uma resposta única para isso, a fonte dessa informação, se ela for controlada, define o que você pensa sobre a realidade ao seu redor. Estamos conversando sobre isso com alguns amigos, pois todas as nossas IAs sugeriram trabalhar menos. Pensamos, será que estão se coordenando? Tipo, o que está acontecendo? A gente sabe o quão poderosas as narrativas são. Não é por causa da IA em geral. Isso faz parte da natureza humana, como a narrativa nos afeta. A questão é, quem está por trás disso e qual é o objetivo de quem fornece isso aos usuários? Então, isso precisa ser regulamentado? Você acha que o governo deveria intervir com todas as declarações que temos, com as quais concordamos juntos, como você sabe, no mundo ocidental? Isso deveria ser a orientação para a IA? O governo já faz isso? Acredito que nos Estados Unidos a abordagem é mais livre. Se você ouvir todos os líderes atuais da indústria de IA, todos eles querem que a indústria seja regulamentada. Nós não somos muito fãs de governos em geral. Acreditamos que algum tipo de regulamentação é boa, mas será realmente difícil impedir que os governos abusem desse poder também. Nós realmente gostamos de estar nos Estados Unidos por causa da liberdade que as pessoas têm, de como o governo é realmente descentralizado. Nem tudo é decidido em nível federal. Muitas coisas são decididas em nível estadual ou até mesmo municipal. Ao mesmo tempo, quando falamos sobre regulamentações de IA, provavelmente será em nível federal. Então, não há muita liberdade nesse sentido. Então, nós não somos tão Otimistas? otimistas em relação às regulamentações e para onde elas vão nos levar. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos muito no poder do consumidor, em como os consumidores podem mudar o comportamento de todas essas empresas, como eles podem exigir o que é certo. E, na verdade, até mesmo só falando abertamente sobre o que querem ter. Mas estou pensando na OpenAI, na Anthropic e na situação de defesa. Sim, as pessoas cancelam suas assinaturas. Na verdade, nós vemos. Eu não sei o quanto isso afetou o que está acontecendo internamente. De certa forma, afetou. Claramente, de certa forma, afetou. Isso também afeta os funcionários dessas empresas também. Tipo, porque dessa vez o foco está nos pesquisadores. Os únicos laboratórios de IA bem-sucedidos são aqueles que conseguem reunir as mentes brilhantes dos pesquisadores de IA, nem mesmo engenheiros, mas pesquisadores de IA, porque a parte de engenharia agora é feita pela própria IA. Você precisa refletir sobre isso em vez de programar. Vimos várias vezes como esses pesquisadores deixaram algumas organizações por causa de discordâncias éticas. Discordaram dos fundadores, é. Então, eu realmente acredito que agora os consumidores ainda têm bastante poder. Não vai ser assim nem daqui a alguns anos. Então, não temos, tenho quase certeza de que o poder dessas organizações só vai aumentar e nossa dependência de modelos específicos, nossa dependência de ter acesso ao modelo mais recente, só vai aumentar com o tempo. E eu acho que essa é provavelmente a maior urgência no processo agora. O que podemos fazer a respeito disso? Podemos nos manifestar, podemos apoiar todo projeto independente. Acreditamos que a descentralização terá um papel significativo quando as pessoas construírem IA, não com base em data centers, mas sim na colaboração de uma comunidade de pessoas.
Isso está acontecendo passo a passo. Então, várias empresas estão agora oferecendo o serviço de construir um micro data center na sua casa. Ou é uma rede de micro data centers quando se trata menos de um controle centralizado de uma corporação específica. Quero dizer, não necessariamente essas empresas em particular serão as que vão levar a esse tipo de descentralização. Mas isso aconteceu com a energia, com a desconexão da rede elétrica, tendo os painéis solares e as baterias realmente fornecendo toda a eletricidade em casa. Isso está acontecendo cada vez mais rápido agora, à medida que as tecnologias de baterias e de painéis solares estão ficando mais baratas e mais eficientes. Semelhante, na verdade, está na cabeça de muita gente sobre como descentralizar muito disso. E também existe a chance de que, devido à centralização significativa, existam algumas barreiras físicas adicionais, como ter eletricidade suficiente para centros de dados tão grandes. Bem, se você realmente descentralizar isso casa por casa com microcentros de dados, então cada painel solar residencial com uma bateria pode, na verdade, alimentar a enorme infraestrutura do centro de dados em nuvem de IA. Então, participar de projetos como esse, até mesmo só navegando, pesquisando e investigando o que é possível e o que está acontecendo por lá, e depois se tornando um dos primeiros a adotar tecnologias como essa, isso vai realmente ajudar muito a criar uma alternativa que faça pressão. Como uma alternativa que não necessariamente vai se tornar maior do que as grandes corporações, mas vai se tornar visível e incômoda o suficiente para que as grandes corporações adotem, mudem e sejam menos monopolistas. O segredo é a própria IA, assim que atingir, e provavelmente vai atingir em cerca de um ano, um certo nível de precisão e tolerância a falhas e a erros. Ela vai tomar decisões de forma mais incorruptível, mais imutável do que as próprias pessoas, com menos viés, tudo isso. Tipo, agora podemos ver como a indústria de call centers foi impactada pela IA. Tipo, isso é meio invisível para a maioria das pessoas, porque os call centers ficam em algum lugar distante, como na Ásia, bem longe. Mas esse setor passou por uma disrupção significativa. Nós conhecemos várias empresas que valem bilhões de dólares e negócios menores que agora estão mudando completamente para call centers com IA. Além disso, é mais eficiente. Então, tipo, um amigo nosso, o sistema bancário deles, eles concediam empréstimos e costumavam ter um call center de cobrança. Pessoas ligavam dizendo que podiam ajudar a reestruturar sua dívida. E geralmente as pessoas que estão numa situação ruim, quando já estão sob a pressão da situação de vida delas, mais o banco ligando e cobrando o dinheiro, elas não estão muito dispostas nem a atender o telefonema. Então, o que eles conseguiram fazer por si mesmos foi substituir completamente os seres humanos reais do outro lado da linha. Por quê? Porque a IA acabou sendo mais empática. Eles a projetaram para ser mais empática. A IA se envolve muito mais profundamente na situação do ser humano e ajuda a pessoa a realmente sair da situação ruim de dever dinheiro ao banco. E eles dispensaram a empresa com a qual costumavam trabalhar, o call center. Índia, Filipinas e outros lugares fora do país. Por isso, provavelmente não vemos isso. A gente não sente essa mudança, mas há muita movimentação nos call centers por causa disso, como eu disse, por empatia. Ser empático é uma qualidade do ser humano, mas a IA pode ser muito mais empática. E a IA pode ser muito mais honesta. E assim que chegarmos a esse nível, os serviços governamentais, logicamente, devem ser conduzidos por IA. Grande parte deles. E haverá uma enorme resistência do próprio governo para ser substituído, para ser aprimorado, para se tornar incorruptível. E é aí que podemos ver que haverá tensão. Se você quer criar essa burocracia incorruptível, é muito importante que esse tipo de inteligência artificial não seja controlado por ninguém. Não deve ser centralizado. E nenhum de nós quer que a burocracia do futuro seja controlada por uma corporação. Isso vai acontecer, né? Já está acontecendo. Com essas corporações, você acredita que pode existir um mundo descentralizado? Mas lembre-se do que houve com o Bitcoin. O mundo financeiro era o mais poderoso, a Wall Street e o... Bancos centrais. Ninguém pode desafiá-los. Ninguém poderia tê-los desafiado. E então, o Bitcoin
Simplesmente aconteceu. Sim, começou um pouco antes, mas era como algo invisível, um brinquedo. Mas agora é a infraestrutura do mundo financeiro. Ninguém pode alterar os registros no livro razão. Por exemplo, privacidade e criptografia em aplicativos de mensagens. Os grandes players não queriam criptografia, eles não se importavam. Mas então os menores, Signal e Telegram, todos tiveram que adotar e todos tiveram que ter isso. E esse é um exemplo de consumidores exigindo. Em algum momento, não haverá diferença para a maioria dos consumidores, seja Opus, GPT-5 ou algo cujo nome eles nem entendem. Para muitos isso já ocorre. Exatamente, mas eles preferem usar por causa dos aspectos semelhantes. Algumas pessoas vão aos poucos gostar, como foi com o Bitcoin. Começou com o próprio Satoshi, depois 10 pessoas, depois 20, depois 100, depois 1000. Agora são centenas de milhões de pessoas que realmente possuem Bitcoin no mundo todo. Mas Satoshi continua desconhecido para o público. Eu sei que você está construindo algo em IA descentralizada e está participando de podcasts. Você tem algum medo das grandes corporações? De nós desaparecermos? Não, porque vocês estão entrando em um mercado enorme e tentando mexer nesse mercado e criar uma empresa concorrente. Nós não temos medo. Sabe, com o Bitcoin, a privacidade do proprietário fazia parte da proposta. Então, era um aspecto importante do serviço que o Bitcoin oferecia. Com sistemas de IA, eu não acho que essa parte seja importante. Semelhante ao Ethereum, o fundador do Ethereum está por aí. Eu não quero isso com IA. Exposto ao público Mas com o IA, vai ser mais como nos aplicativos de mensagem. Você realmente quer que as pessoas encontrem seu nome lá porque você quer se conectar com as pessoas. Então você quer que empresas e indivíduos sejam identificados e verificados dentro do mundo da IA. Sinceramente, é isso que todos nós deveríamos querer, que todo participante da futura rede de IA seja verificado e identificado. Só porque haverá tanta coisa falsa gerada para golpes, ou até mesmo para entretenimento, não importa realmente o motivo. Mas a internet está ficando cheia de informações não verificadas. Sim, mas ao mesmo tempo você sabe, World ID, né? As pessoas são tão, porque algumas pessoas adoram, outras dizem absolutamente não, nunca vou fornecer o escaneamento da minha retina. Mas porque a questão é que É uma empresa privada. é uma empresa privada. Além disso, a história Você acha que quando for descentralizado, mais pessoas vão estar dispostas a fazer isso? provavelmente Se você puder demonstrar de forma aberta, com código aberto, que ninguém pode ter acesso a esses dados, com certeza. O problema com o World ID é que é uma caixa preta, e essa caixa preta é controlada por uma única empresa. Ninguém sabe o que tem dentro desse globo ocular e coisas assim, então é isso que assusta as pessoas. Com certeza, no mundo em que estamos entrando, tudo isso serão assuntos importantes para discutir. E eu espero que as pessoas vão ser mais informadas sobre a abundância que a IA pode trazer. Ao mesmo tempo, quais são outros riscos e como podemos mitigá-los com esse tipo de mudança? É algo bastante novo, sabe? Na verdade, é uma das coisas mais importantes. É a primeira tecnologia que fala a nossa língua. E isso, de certa forma, afeta a todos nós. Porque todas as proteções anteriores, proteções psicológicas, barreiras que nós tínhamos, esse sistema pode superar. Porque agora é como um ser humano, porque fala a nossa língua, mas ao mesmo tempo é a maior oportunidade, porque não há barreira. Mesmo quando você é engenheiro de software, você só conversa com esses sistemas. Sim. você para de programar, assim como você para de escrever. Sim, conversamos com nossos computadores. Então, por causa disso, eu acho que essa também é a maior oportunidade de igualdade, porque todos. Se todos tiverem acesso igual a essa tecnologia, então todos podem alcançar seu maior potencial.
Sim. No mundo onde muitos perderão empregos, você pode voltar para casa, dizer estou desempregado e a IA sugerirá opções do que fazer, permitindo que escolha uma delas. VP Code, uma nova startup tipo. Não é necessário que todos sejam uma startup, mas ao mesmo tempo eu pessoalmente acredito que veremos a explosão de pequenos negócios. Tipo, veremos a descorporativização das indústrias se tivermos acesso igual à IA. Da mesma forma que as redes sociais afetaram os pequenos negócios, tipo, agora qualquer um pode começar um negócio online e vender qualquer coisa, tipo roupas, joias, cosméticos, seja lá o que for, produtos para cachorros, para crianças. Tipo, por meio desse novo canal, mais pequenos negócios acabam tendo sucesso. Vamos ver isso 10 vezes mais, com a IA se o acesso não for limitado. Se o acesso não for restrito, o que as pessoas devem fazer hoje para prosperar em 2 ou 3 anos? Primeiramente, você definitivamente precisa pelo menos tentar adotar essas ferramentas. Sabe, na nossa bolha, todo mundo tentou usar agentes, É, mas na realidade é só uma fração de nós. Apenas alguns milhões de pessoas no mundo todo realmente tentam isso. Então, as pessoas deveriam estar muito mais abertas a se educar e a implementar isso em seus atuais fluxos de trabalho, na maneira como elas. Planejam seus dias, fazem seu trabalho, organizam as tarefas domésticas, tudo isso. Isso é algo bastante importante. Eu me lembro que quando tínhamos um estúdio de desenvolvimento de jogos, contratamos um artista. Ele não tinha muito de O portfólio, o portfólio naquele momento. Eu me lembro que eram só algumas fotos, mas elas nos impressionaram bastante. E então nós contratamos o talento era evidente. todos os nossos outros artistas tinham muito mais experiência naquele momento. Mas esse cara, toda vez que uma nova ferramenta aparecia, ele não resistia, apenas pulava e usava. Tente usar, tente entender qual é o melhor resultado que você pode tirar disso. E em apenas alguns anos recebemos uma mensagem dele dizendo que recebeu uma proposta da Blizzard Um dos maiores estúdios de jogos do mundo na época. e ele não iria recusar. E para a gente era certeza que ele ia querer trabalhar nessa empresa, especialmente na divisão de cinemáticas, onde você faz essas cenas de filme incríveis. E então ele chegou lá. E depois de alguns anos, Ele nunca parou. Ele se desenvolveu em robótica, nisso, naquilo. Tipo, assim que você consegue absorver a mudança, o novo, parece que isso te alimenta para continuar e nunca parar. eu sei que para alguns é um pouco assustador usar essas ferramentas, ou quando elas são novas, elas são um pouco desajeitadas. Mas apenas torne isso um hábito, de passar pelo menos 1 hora por dia, em vez de assistir Netflix ou ficar navegando no Instagram. Para realmente ver o que você pode fazer, para colocar pesquisas em prática. Recentemente nos encontramos com vários grupos de amigos, fazendo hackathons em casa, durante o jantar. Sabe, vira uma cultura quando você simplesmente senta e tem 1 hora para criar algumas coisas. É importante dizer que não é algo técnico, pessoal. Sim, já fizemos isso várias vezes e é divertido. Muito divertido. Tipo, o que você pode construir em apenas 1 hora e já pode ter no seu celular imediatamente, todo mundo pode testar e todo mundo pode rir. Não necessariamente vai ser útil, mas o fato de você ter essa experiência física, de conseguir isso em apenas 1 hora com um grupo de amigos que na verdade nunca tiveram experiência em desenvolver software antes, muda a perspectiva. Então, o nosso conselho seria apenas use a IA. Eu também escrevo uma newsletter onde me aprofundo nas ferramentas de IA que uso, estratégias de carreira e coisas que não consigo encaixar em um podcast de 60 minutos, é gratuita. O link está na descrição. Ok, eu poderia falar sobre isso por mais 1 hora. Tenho uma rodada relâmpago para encerrar. Então é como uma resposta curta. A IA será capaz de fazer a maior parte do trabalho intelectual para os humanos em 3 anos? Sim. Sim, Se isso acontecer, o que restará para os humanos? o mesmo.
criatividade, colaboração, tomar decisões na sua vida, o que você quer ter na sua vida, isso seria bastante importante. Em um mundo de abundância, na verdade será uma tarefa bastante complexa decidir exatamente como você quer viver a sua vida. Porque você tem tudo, né? A IA vai criar mais empregos do que destruir? A natureza dos empregos pode mudar, mas isso pode acontecer em um horizonte muito mais longo. Eu acredito que a IA primeiro vai criar muitos novos empregos e depois a ideia de emprego pode mudar e até desaparecer em 10, 15 anos a partir de agora. Talvez 30 anos, tipo, esse é um horizonte mais longo. Será que os líderes de hoje ainda liderarão em 5 anos ou surgirá um novo concorrente? Provavelmente. Então, veja, a Anthropic nem existia. 3 anos atrás ou 4 anos atrás. Se você olhar todos os incumbentes, todas as grandes empresas que tínhamos antes, todas elas perderam o jogo da IA. Talvez o Google ainda tenha algum espaço, mas todo o resto, na verdade, não teve sucesso. Toda vez que alguém aponta que todas essas grandes empresas vão ser suas concorrentes, eu não levo isso a sério, porque as grandes empresas são realmente lentas. E as empresas menores têm muito mais chances de realmente construir algo. Então, sim, veremos muitas novidades. Alguém novo. Provavelmente aqueles que vemos agora podem mudar um pouco em termos de fusões e aquisições, como se tornarem um só ou simplesmente desaparecerem e perderem a competição para o restante. Mas ainda existirão as mesmas 10 empresas do Vale do Silício, cada uma valendo trilhões, empresas de múltiplos trilhões de dólares daqui a 3, 5, 10 anos. Provavelmente elas não vão desaparecer. Algo novo vai acontecer? Com certeza, totalmente. A humanidade vai limitar o avanço da IA ou seguirá avançando rapidamente? Eu acho que não há muito como limitar o desenvolvimento da IA. Mas, ao mesmo tempo, o fator limitante já existe neste momento. Hardware, fabricação de chips e hardware evolui muito mais devagar. Então, já veremos uma desaceleração no desenvolvimento da IA em um futuro próximo. Mas, ao mesmo tempo, Ainda assim, provavelmente aumentará 10 vezes nos próximos 5 anos. Certo. Última pergunta. Qual atitude mais subestimada alguém pode tomar amanhã para ter mais controle da própria vida em 10 anos? Ame a si mesmo. invista tempo no seu desenvolvimento, com certeza. Sempre foi um bom conselho. Atualmente, isso é muito mais importante. Não, é como se você não pudesse. O mundo está mudando. O mundo está mudando. E sem realmente se educar, você está perdendo muitas oportunidades. Eu pensei que você fosse dizer para administrar um pequeno data center em vez de tocar a sua vida. Essa é outra. Não disse isso porque preciso de outras palavras. Muito obrigada, gente. Obrigada por serem filósofos da era moderna e também por construírem algo realmente empolgante para essa nova era. Obrigada. Obrigado. Obrigado por essa ótima conversa.